Oi, meu nome é Vanessa e esse é mais um Maná Diário. Jeremias 27:22 diz: Para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu vos visitar, diz o Senhor. Então eu os farei subir e os restituirei a este lugar. A primeira coisa que eu quero que fique clara aqui, dentre algumas coisas que a gente vai compartilhar, é que nenhum cativeiro acontece sem a permissão de Deus. Eu não sei o quanto você conhece dessa história, mas para te ambientalizar, nisso tudo que eu tô falando, Jeremias e Daniel foram homens íntegros, homens com posturas dignas perante o Senhor, homens que tinham atitudes que agradavam ao Senhor. E esses dois homens, eles serviram durante o cativeiro. E quando você vai discorrer a respeito da história, lá mesmo em Jeremias, lá no capítulo 25, Deus já havia estabelecido que seria 70 anos. Então, interessante que eu falo para vocês que em Jeremias 27, ele disse que o povo seria levado para o cativeiro, mas que no capítulo 25 ele tinha falado, olha, vão ser só 70 anos. E eu não sei qual é o cativeiro que você vive, eu não sei se é apenas o coronavírus, e quando eu falo apenas o coronavírus, por favor me entenda que eu não estou minimizando esse problema que a gente está passando, mas eu quero dizer que é eu estou contabilizando como um problema. Talvez você esteja passando um cativeiro do coronavírus junto com outros cativeiros. Talvez seja o lugar do seu trabalho, talvez seja o lugar da sua faculdade, talvez você esteja lá na faculdade cercado de ideologias que não são as suas, cercado de pessoas que querem que você engula muitas coisas que você não concorda. Então, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é o desafio que você tem a enfrentar pela frente. Mas eu quero te falar uma coisa: com o Senhor, apenas com Ele, tudo isso é possível. E quando a gente lê o capítulo de Daniel, lá no comecinho, eu não vou ler muitos versículos para vocês aqui, mas eu quero te atentar para uma situação, O rei deu ordem ao chefe dos eunucos. Então Nabucodonosor deu ordem ao chefe dos eunucos para que eles trouxessem alguns dos filhos de Israel, para que eles trouxessem algumas pessoas, que essas pessoas seriam bem apontadas dentre a linhagem real, e seriam nobres. Outra coisa, outro ponto: esses jovens não podiam ter defeito algum, teriam que ter uma aparência bonita, teriam que ser dotados de sabedoria e teriam que ter inteligência, instrução e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei. Para que isso tudo? Para te mostrar uma outra coisa. O segundo ponto que eu quero que você se atente: o inimigo não escolhe qualquer um. O inimigo escolhe o melhor. O inimigo escolhe aquele que tem se disponibilizado. O inimigo escolhe justamente aquele que está fazendo a vontade do Senhor. Então, tome muito cuidado, meu querido, para que você não seja, não caia, na armadilha do inimigo. Escolhido você vai ser, porque o inimigo quer você. Tome muito cuidado para que você não desaponte o Senhor, E Daniel, interessante, quando eu penso a respeito de Daniel, é muito bonito a postura que esse rapaz teve, Ele viveu durante um reinado inimigo, ele viveu cativo de um povo inimigo, de um povo que não agradava ao Senhor, mas ele, tanto na sua mocidade, ele viveu o cativeiro, quanto também até a sua velhice. E Daniel em nenhum momento desonrou o nome do Senhor. E algumas coisas aqui nos ensinam muito como que a gente deve estar diante do Senhor, como que a gente deve passar por esses desafios durante o Senhor. Então eu quero deixar para a tua vida, para que você se mantenha firme, porque por todo o cativeiro que o povo passou, existiram os que não se dobraram. Por todos os cativeiros que o povo de Israel passou, existiram as pessoas que não se curvaram. Por todos os cativeiros, existiram as pessoas que permaneceram de pé diante do Senhor, permaneceram-se dignos, diante do Senhor, permaneceram fazendo a vontade dele. E quando a gente discorre aqui a respeito de algumas coisas de Daniel, eu quero trazer para você, para que você tenha isso como inspiração para a sua vida, Assim como
Daniel, quando ele soube de uma grande luta que ele ia passar, que foi enfrentar a cova dos leões, né? A palavra do Senhor disse, quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou na sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi porque aquela luta veio diante dele que ele baixou guarda. Pelo contrário, aí é que Daniel quis orar mais e mais, né? A palavra do Senhor Deus diz ainda que Daniel na cova dos leões, né? Deus enviou o anjo e fechou a boca desses leões e eles não fizeram mal nenhum a Daniel. Por quê? Porque foi achada em mim inocência. Daniel relatando, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum diante do Senhor. Então ele resolveu permanecer, ele resolveu, a despeito das lutas, a despeito da dificuldade, a despeito do cativeiro, a despeito de viver uma situação que ele não gostaria, ele resolveu permanecer. E é isso que eu quero que você entenda também. Lá no capítulo 10, logo no finalzinho do livro de Daniel, no capítulo 10, tem uma outra coisa que nos ensina profundamente a respeito do caráter do Senhor, né? Daniel estava jejuando há 21 dias e o anjo do Senhor, né, apareceu a Daniel e falou: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Que em nome de Jesus você seja assim. Que em nome de Jesus Deus ordene anjos a teu favor. Que em nome de Jesus, desde que você se propõe a ter um coração disposto a compreender, um coração que se humilha diante do Senhor. Aqui a palavra dele nos ensina que por causa das tuas palavras, Daniel, eu vim. Que você seja assim em nome de Jesus. Que a geração de jovens seja referência diante do Senhor, sabe? Existe um outro texto a respeito de Daniel também, um outro versículo que eu amo muito, que está lá em Ezequiel 14, versículo 14. Esse versículo retrata uma situação em que Deus não estava satisfeito com o povo, Deus não estava satisfeito com a idolatria, Deus não estava satisfeito com o comportamento, Deus não estava satisfeito com as ações, com as atitudes, com tudo que aquele povo estava fazendo. Mas Deus fala, ainda que estivessem no meio dela, no meio da cidade, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Que você seja também usado como referência, porque Deus usou aqui Daniel, como usou Noé, como usou Jó, como referência de homens dignos. Que assim nós sejamos diante do Senhor. Que ainda no cativeiro você consiga glorificar o nome do Senhor. Que na sua faculdade você seja sal. Que no seu trabalho você seja luz. E que na sua casa você exale o amor do Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu profetizo para a sua vida. Amém?